Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus primeiramente. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. E pela oportunidade de estar falando do amor de Jesus, né? E desde quando Jesus chamou, eis-me aqui, né? Vamos fazer a vontade do Pai. Como o pastor já tinha lido a passagem, em Juízes 16, estarei pregando sobre Sansão faz cair no tempo de dar bom. Para nós chegar nesse ponto chaves aqui, nós precisamos contar um pouco a história de Sansão. Creio que muitos conhecem a história de Sansão. Aqui a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel tornou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então o povo de Israel era frequentemente assolado pelos filisteus. Frequentemente. Por quê? Por causa da desobediência. Então Deus levanta um homem para ser juiz em Israel, para defender aquele povo das aflições causadas pelos filisteus. A Bíblia nos diz que Sansão era filho de Manoá, mas nós não sabemos exatamente qual é o nome da sua mãe, porque a Bíblia não menciona. Mas a Bíblia menciona que a mulher era estéril, ela não poderia ter filho. Então Jesus manda um anjo visitar a esposa de Manoá. A Bíblia diz que Deus manda um anjo para falar com a mãe de Sansão. Eis agora é estéril e nunca tem concebido, porém conceberá e terá um filho. Agora, o anjo fala para ela: agora, pois, guarda-te de que não beba vinhos ou bebidas fortes, e nem comas coisas imundas. O anjo pediu para ela guardar essas palavras, que assim que seu filho nascesse, ela educaria ele. Porque eis que tu conceberá e terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre ele começou a livrar o povo de Israel da mão do filisteu. Desde o seu ventre o Senhor escolheu Sansão por um propósito. Aqui eu aprendo uma lição. Deus não nos chamou sem propósito. Você tem um propósito de Deus. Se você está aqui, porque Deus tem um propósito de Deus na sua vida. Você também tem algo especial de Deus na sua vida. Aí a Bíblia diz que quando Sansão nasce, Deus abençoa o menino. Sansão nasce, a mão de Deus é estendida naquele menino. Da mesma maneira que eu e você, quando nós nascemos, a bênção de Deus está sobre mim e sobre você. O propósito de Deus já tinha na sua vida, desde o ventre da sua mãe. Você é escolhido desde o ventre da sua mãe. Assim como Sansão, você também tem um propósito. Sansão tinha um propósito, só que ele não soube aproveitar. Mas se você tem um propósito de Deus, aproveite a oportunidade. Não vai decepcionar Deus como fez Sansão. Nós nascemos com a bênção de Deus. Nós nascemos com uma identidade. Nós somos filhos do rei. Nós somos filhos do rei. Então, Sansão, ele não nasceu para perder. Sansão nasceu para ser guerreiro, ungido de Deus e abençoado por Deus. A Bíblia fala que Sansão cresce. Em certa ocasião, ele está junto com seus pais. De repente aparece um filho de leão e atacou Sansão. Só que ainda Sansão jovem, ele pega aquele leão, ele despedaça aquele leão pela força que ele tem. A força que Sansão tinha era absoluta. Ninguém entendia de onde vinha aquela força. E com uma queixada de jumento, Sansão mata 1000 homens. 1000 homens. Então a sua força, essa força que você tem de prosseguir, essa força que você tem
Deus, foi um presente de Deus na vida de Sansão. Ele foi consagrado desde o ventre da sua mãe. Fez um voto, que ele era nazireu de Deus. A força que hoje você tem é por causa de Deus. Porque você não vai adquirir força por si próprio. É Deus que te capacita. Ele te dá força para você caminhar. Porque se não fosse Deus na sua vida e na minha, tenho certeza que eu e você não estaria aqui hoje. Então nós nos tornamos pessoas extraordinárias por causa da presença de Deus na minha e na sua vida. Porque sem a presença de Deus não somos nada. Muitos acham que é alguma coisa, mas tira a presença de Deus da sua vida, vamos ver o que você é. Então, eu analisando aqui a história de Sansão, eu pude perceber que Sansão, ele fazia pouco caso daquilo que Deus deu para a vida dele. Cuidado, viu? Aquilo que Deus coloca na sua vida ou coloca nas suas mãos, não faça como Sansão. Não faz por pouco caso, não. Faça por amor. Faça por amor a Ele. Sansão, ele vivia tão vaidoso, a sua força, a sua graça, que vinha por Deus, que ele começava a vencer tudo que vinha pela frente. Então, os filisteus, os inimigos dele, estavam muito furiosos, porque aonde Sansão colocava sua mão, ele colocava para arrebentar mesmo, porque a força dele era uma força que aonde seus inimigos queriam se descobrir. Então, cuidado. O inimigo sonda a tua vida, assim como sondou a vida de Sansão. Queria saber de onde vinha a força de Sansão. Toma cuidado. Então a Bíblia nos diz que dias depois que Sansão matou aquele leão, ele passava por aquele lugar junto com o pai dele. Ele saiu daquele caminho que ele estava com seu pai. Ele teve que ir lá ver onde ele matou aquele leão. Ele tinha curiosidade para saber como que estava aquele leão. Então ele saiu do caminho para ir lá ver o leão que ele tinha matado. Ele não deveria ter feito isso. Ele quis saber como que estava aquele leão. Quando ele chega naquele lugar, o leão só estava carcaça. Lógico, zurubu, né? Carne fresca. Só estava caveira. Mas a Bíblia diz que dentro daquele leão tinha um enxame de abelha. E aí que Sansão comete um erro. Ele pega o mel que está dentro daquele cadáver. Ele arranca a doçura de coisa morta. Ele arranca a doçura de coisa podre. E come. Aí ele pega e dá para o seu pai e a sua mãe para comer também. Só que ele não fala para os seus pais da onde procedeu aquele mel. Então aqui eu aprendo outra coisa. Quando Sansão comete esse erro de procurar coisas mortas em coisas podres, Sansão, ele não é diferente de nós e nós também não somos diferentes de Sansão. Porque tem muitos crentes que estão buscando doçura no mundo, estão buscando bandeja em lugar errado, por curiosidade. Isso não é só para o jovem, não, é para a igreja toda. Aí acaba saindo do caminho, sai do centro da vontade de Deus para fora do caminho e começa a provar coisas que ele não deveria ter provado, por conta da onde aquele negócio está. Então Sansão começa a quebrar princípio que um dia levaria ele para uma grande destruição, e ele começa a perder gradativamente aquilo que Deus tinha dado na sua vida. Não é de uma hora para outra, não, gente. Ninguém perde o que Deus tem de uma noite para outra, e ninguém se distancia de Deus de uma hora para outra, e ninguém se afasta também de Deus de uma hora para outra. A queda é sempre gradativamente. Quebra um princípio hoje, quebra um princípio amanhã, deixe de participar do culto hoje,
deixa de participar do culto amanhã, se envolve com pessoas erradas, hoje, amanhã, e assim vai. Você vai quebrando seus princípios, assim como Sansão fez. E não percebe que está sendo levado longe da presença de Deus. E longe do propósito de Deus ter na sua vida. É de um dia após o outro. Quando você vai ver, a pessoa desviou, mas foi quebrando o princípio. Sansão não estava percebendo que ele estava perdendo aquilo que havia mais de precioso na sua vida, que era a presença de Deus. Muitos crentes não estão percebendo que estão perdendo a presença de Deus. Sansão, aqui vai dizer que Sansão se envolve com uma mulher que ele não deveria se envolver. Essa mulher, ela vai trazer destruição para a sua vida, porque ela vai descobrir o segredo do seu coração, aquele segredo que só ele e Deus, seus pais, sabiam. Sansão, ele não foi inocente. Sansão não foi criança. Aqui a Bíblia nos fala que a Dalila tentou ele 3 vezes. Então os inimigos chegam a Dalila, os inimigos de Sansão chegam a ela e tenta descobrir. Ela tenta descobrir para nós da onde vem essa força. Qual é o segredo dessa tamanha força? Os inimigos queriam saber. Aqui em Juízes 16, 4. E depois disso aconteceu que então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: peço-te a ver o que ele consiste a sua força, e com que poderíamos acensuar a ele de amarrá-lo, para assim afligir-lo, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Isso pagaria a ela se ela descobrisse qual era a tamanha dessa força. Então Sansão, ele continua brincando com força, porque se Dalila chega e pega, de onde vem sua força? Aí na Bíblia vai dizer que ele brinca. Ele fala: se me amarrares, aí vai lá, amarra ele, e ela fala: Filisteu, Sansão, Filisteu vem sobre ti. Nessa primeira vez, ele poderia ter percebido que ela não era uma boa companhia, porque ela já estava entregando ele para o Filisteu. Mas não, ele continuou brincando. Ele começou a brincar com fogo. Ele começou a brincar com munição dos inimigos. Aí foi. E na quarta vez, a Bíblia vai dizer que Sansão, ele revela o segredo para Dalila. Só que ele não percebe. Sansão revela seu segredo, seu coração. Só que Sansão ia perder a presença de Deus, a força, o privilégio e o brilho de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Dalila faz Sansão deitar no seu colo, ela faz ele adormecer. Quando ele adormece, o cabelo de Sansão é cortado. E quando ele acorda, a presença de Deus não estava mais nele. Mas ele não sabia que a presença de Deus não estava mais nele. E tem muito cristão que pensa que a presença de Deus está sobre ele, mas não está. Tem muitos crentes, tem muitos líderes, tem muitos pastores, pregadores, que a presença de Deus já não está, já não dá mais na vida dele. Porque lá está vazia, também faz vazio. Mas é a presença. É a presença de Deus, ela que faz a diferença na nossa vida. Dura é a coisa quando nós perdemos a presença de Deus. Tudo que traz plenitude é a presença de Deus. Tudo que faz eu e você vencer é a presença de Deus. Então Dalila diz a Sansão: os filisteus vêm contra ti. Aí a Bíblia diz que ele levanta e fala: eu vou contra eles e vou vencer, igual das outras vezes. Quem confia na sua própria força se decepciona.
Porque ele estava lá confiante que a presença de Deus estava sobre ele. O que aconteceu com Sansão? Um homem que era sempre vitorioso, sempre vencia. O seu inimigo pega Sansão. E olha o que acontece com Sansão. Ele arranca seus 2 olhos. Olha que tristeza. Sansão agora não tinha força para vencer. Sansão virou palhaço dos seus inimigos. De guerreiro a palhaço. Um homem mais forte, um homem mais fraco. A gente sem Deus não somos nada. Mas Deus sem você, Ele continua sendo Deus. E você sem Deus? Quem você é? Nós não somos nada. Se a presença de Deus sair da nossa vida agora, nós não somos nada. Somos os miseráveis. Somos um zero esquerda. Porque é a presença de Deus que nos motiva a caminhar. É a presença de Deus que nos motiva a continuar. Porque muitos desistiram na caminhada. Mas eu e você estamos aqui firme e forte para continuar. Então Sansão está vivendo a maior tristeza da vida dele. O homem que tinha a presença de Deus, tinha força, agora está servindo de palhaço, sem olhos e trabalhando para eles. Não era isso que Deus queria na vida de Sansão. Não era esse propósito que Deus tinha na vida de Sansão. Não era. Mas aqui em Jeremias 29, versículo 11 vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar a fim de que esperar. Então o pensamento que Deus tem de você é de paz, não é de mal. O que Deus tinha na vida de Sansão era desde o ventre da sua mãe. O que Deus tem na sua vida também é desde o ventre da sua mãe. As escolhas, as atitudes e as decisões levaram Sansão à sua tragédia. Cuidado com as suas escolhas, cuidado com as suas atitudes, cuidado com as suas decisões. O que você está tomando decisões aí pode levar à sua tragédia, assim como fez na vida de Sansão. Cuidado com suas escolhas, cuidado com quem você se relaciona, cuidado com aquilo que você fala, com quem que você conversa demais. Tem aquele ditado: quem conversa demais dá bom dia a cavalo? Cuidado. Sansão falou demais, falou o que não devia. Agora ele está simplesmente sendo palhaço na mão dos inimigos. Só que os filisteus, aqui vai dizer no versículo 23, então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício a Deus Dagom, para se alegrar e dizer: nosso Deus nos entregou na mão de Sansão. Então os inimigos, os filisteus, estavam dentro do templo festejando, porque eles conseguiram pegar Sansão. Então ali sucedeu que eles falaram assim: traga Sansão no meio de nós. Estamos aqui festejando nossos deuses, que nossos deuses nos trouxe nosso inimigo. Traz ele até aqui. Então, só que os filisteus não sabiam que Sansão, ele conhecia aquele templo, sabia como que era lá dentro. Sansão sabia. Ele poderia estar sem seus 2 olhos, mas ele sabia cada cantinho daquele templo. E não importa o estado e a situação que você se encontra aqui nessa noite, não importa o que você perdeu, o que estão falando de você, qual é a situação e a circunstância que você se envolveu. Assim como Sansão, você pode clamar ao Senhor. Aqui na Bíblia vai dizer
no versículo 28. Quando trouxeram Sansão, né? Então disse Sansão ao moço, que tinha pela mão: guia-me para que me apalpe as colunas em que sustente a casa, naquele tempo, para que eu encoste elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres daquele tempo, que estavam vendo e brincando com a cara de Sansão. Então Sansão, com a mão esquerda, abraçou uma coluna, a outra coluna. Aí Sansão clamou ao Senhor: Senhor Jeová, peço que te lembre de mim. Esforça-me agora só uma vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus olhos. A situação que Sansão se encontrava, mas ele estava clamando, crendo, e a Bíblia vai dizer que o cabelo de Sansão estava crescendo. A Bíblia vai dizer que ele mata mais gente no dia da sua morte do que em vida. O Deus que eu sirvo e você serve, ele se lembra de nós. Deus, ele se lembrou de Sansão naquele momento de angústia, que ali Sansão estava sendo humilhado, porque ele não vigiou, porque ele brincou com as coisas de Deus, humilhado pelas pessoas, e ele estava humilde pelos seus erros. Então aquela oração, ela traz de volta a unção que você perdeu. A unção, ela trouxe de volta na vida de Sansão. Aqui em Salmo 51:12 vai dizer, Davi falava, né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente de mim o teu Espírito Santo. Davi estava clamando a Deus aqui também. Então o nosso clamor nos leva de volta no centro da vontade de Deus. Então nessa noite, se você encontra na mesma situação que Sansão, na mesma situação, mas clama a Ele, rasga seu coração, da mesma maneira que Deus ouviu a oração de Sansão. E aqui vai dizer: abraçou-se, pois, Sansão com duas colunas que sustentavam aquela casa, uma mão direita e outra na esquerda. E Sansão disse: morra eu com os filisteus. Ele inclinou-se com força e caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia ali naquele tempo, e foram mortos. Quem matou na sua morte do que ele matava na sua vida. Então ele morreu. Então morreu muita gente com a sua morte. Mas Deus deu a oportunidade de Sansão se vingar só uma vez dos filisteus. Então que possamos, essa palavra mexeu muito no nosso coração, no meu. Que antes de eu passar para a igreja, a palavra tem que ir primeiramente a mim. Que nós devemos não desistir. Que nós devemos clamar e orar a Deus, porque só Ele pode nos ajudar. Então não perca. Você pode perder tudo, mas não perca a presença de Deus na sua vida. Tem muitos perdendo a presença de Deus por pouca coisa, por mínimas coisas. Mas não perca. Por mais que seja difícil a tua situação, a circunstância que você se encontra, mas saiba que você tem um Deus que zela pela tua vida, que olha pela tua vida, que está com a mão estendida sobre a tua casa, sobre a tua família. Então por isso nós não podemos desistir. Por mais que a luta esteja tremenda, mas como Jesus
nosso alvo é no céu. Lá o Senhor está nos esperando. Muitos estão desistindo. Já abandonou o barco, porque não aguentou a tempestade. Mas você está aqui hoje, porque Deus tem te fortalecido, tem te dado força para você continuar, para você não desistir. Então não desista. Abre a sua boca, abra seu coração para Deus, fecha a porta do seu quarto, ora, entrega tudo para Ele. Eu tenho certeza que no tempo dele, não no nosso, nós queremos para hoje, mas o tempo de Deus é perfeito na minha e na sua vida. Mas fique no centro da vontade de Deus, renuncia tudo para servir a Cristo. Você não está perdendo nada renunciando, você está ganhando, porque a presença de Deus está na sua vida. A presença de Deus é que te faz caminhar. Não brinque com as coisas de Deus. Tem muitos crentes brincando com as coisas de Deus. Cuidado. A Bíblia fala que com Deus não se brinca, não se zomba. Então cuidado, fique um alerta. Não brinque com as coisas de Deus. As coisas de Deus é santa. A coisa de Deus é consagrada. Então leve as coisas de Deus mais a sério. Aqui é o lugar de nós adorar a Deus, glorificar Ele, de trazer o nosso culto, de adorar Ele, porque toda a honra e toda a glória é para Ele. A estrela que brilha aqui é Jesus. Nós somos só um instrumento na mão de Deus para fazer a sua obra. Por isso que Ele escolheu eu e você para fazer a obra do Senhor. Deus não escolheu você para ficar sentado no banco. Não escolheu você. Você está sentado aí porque você quer, porque você é teimosa, porque fica fazendo birrinha. Porque Deus está vendo tudo. O homem não vê nada, mas Deus vê tudo. Aonde você coloca a planta do seu pé, ali o Senhor está te vendo. Então não adianta esconder. Esconde de pai, mãe, mas de Deus ninguém se esconde. E naquele grande dia, o Senhor Ele vai querer nós prestar conta de tudo. E naquele grande dia não vai ter volta. Então você tem a oportunidade hoje de abraçar essa presença que você precisa de Deus na sua vida. Essa transformação, esse